Olá, queridos amigos, estimados irmãos e irmãs, querido ouvinte, pela graça de Deus, estamos dando início a mais um trimestre de lições importantes. É a segunda parte das lições das cartas bíblicas do apóstolo Pedro. Que o Espírito Santo possa guiar as nossas mentes para que possamos compreender a palavra do Senhor. Hoje uma lição muito importante, um miraculoso escape. Ao cair no pecado, o ser humano foi afastado de Deus e se viu em condenação. Mas Deus, em seu infinito amor, nos providenciou o escape, providenciou a salvação do ser humano por meio do seu Filho Jesus, o nosso Salvador. Por meio do seu sacrifício, nós podemos estar em paz com Deus, sendo regenerados, justificados e santificados em Cristo Jesus. Somente por meio de Cristo é que podemos escapar da presente corrupção deste mundo. E ainda, tendo um relacionamento vívido com Ele, contínuo, podemos ser participantes da natureza divina. 2 Pedro 1, verso 4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 155. Como seria bom ver aqueles que têm uma vida espiritual tão pequena, compreendendo que a vida eterna só pode ser concedida aos que se tornam participantes da natureza divina e fogem da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O primeiro tópico, o propósito desta epístola. No primeiro tópico, nós aprendemos que Pedro endereçou a epístola aos que alcançaram a fé na justiça de Deus, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aqueles que observam, que contemplam e que buscam a justiça de Cristo na sua vida, eles não dão espaço para a justiça própria. O eu é deixado de lado. Somente assim é que podemos crescer espiritualmente, adquirindo o conhecimento de Cristo a cada dia no nosso viver. E todos aqueles que buscam com sinceridade e fervor a Deus e sua palavra receberão abundantes recompensas. A graça e a paz de Deus estará na vida daqueles que buscam o conhecimento de Deus, o conhecimento contínuo e prático de Deus na sua própria vida. 2 Pedro 1, verso 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O segundo tópico, a bênção de conhecer a Deus. No segundo tópico, nós aprendemos que mesmo em tempos difíceis, os fiéis, aqueles que buscam ao Senhor, eles terão a bendita certeza de conhecer a Deus, continuarão progredindo no conhecimento do Senhor. E esses que conhecerão mais e mais a Deus receberão a bênção da transformação, uma transformação de vida, uma transformação de caráter, de coração. Ele nos dará então um novo coração, o Senhor nos dará um novo coração para que verdadeiramente nos convertamos a Ele, mas somente aqueles que o buscam. Então, nós compreenderemos que dependemos totalmente da justiça de Cristo. Precisamos de Cristo dia a dia e de sua justiça em nossa vida. E é no poder de Cristo que nós podemos vencer o mundo e o diabo. Jeremias 24, verso 7. E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. A compreensão de que Cristo é nossa justiça é nossa esperança de constante fortalecimento, que nossa fé repouse sobre esse fundamento, pois essa base permanecerá firme para sempre. Livro de Jó 22, 21, 23 e 29. Apega-te, pois, a ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem.
Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a iniquidade da tua tenda. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará ao humilde. Assim, nos afastando do pecado e nos voltando para Cristo, alcançaremos mais e mais o conhecimento de Deus na nossa vida. O segundo tópico ainda vem nos falando sobre os resultados de nos familiarizarmos mais e mais com Jesus. Ao desenvolvermos um relacionamento íntimo com Cristo mais e mais, nós então nos afastaremos do pecado e de qualquer forma de idolatria e confiaremos mais no Senhor, confiaremos inteiramente no Senhor, confiaremos na sua salvação. Desenvolveremos a nossa fé mais e mais, teremos então uma fé fortalecida e compreenderemos mais, um pouco melhor, o amor de Deus por cada um de nós. Se desenvolvermos então um relacionamento com Cristo, nesse processo, nós receberemos o Espírito Santo e o seu poder. Desenvolvendo um relacionamento com Cristo, nós seremos participantes da natureza divina e viveremos uma vida que agrada a Deus, uma vida de pureza e de santidade. Tudo isso é o resultado de nos relacionarmos com Cristo. Ele se interessa por todos os nossos negócios e dores. Observa cada lágrima, é tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Todas as aflições e provas que nos sobrevêm aqui são permitidas a fim de operarem seus desígnios de amor a nosso respeito, para sermos participantes da sua santidade e assim nos tornarmos participantes daquela plenitude de alegria que se encontra em sua presença. Leia Efésios 3, 17 a 19. O terceiro tópico, quem busca, encontra. O terceiro tópico vem nos falando o estado do mundo hoje. O estado do mundo em que nós vivemos é deplorável, pois o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19 é o que temos visto com nossos próprios olhos. Mas apesar dos desafios, apesar do cenário das dificuldades ao nosso redor, por meio de Cristo, Deus nos dá tudo o que for necessário para a nossa salvação. Deus não poupa esforços para nos salvar. Por isso mesmo, antes da fundação do mundo, Ele já providenciou o escape para o ser humano, a nossa salvação, por meio de Cristo Jesus. 2 Pedro 1, verso 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. É o constante foco de Satanás manter a mente humana ocupada com aquilo que a impede de obter o conhecimento de Deus. O inimigo busca manter as pessoas pensando em assuntos que obscurecerão o entendimento e desanimarão a alma. Achamo-nos em um mundo de pecado e corrupção, rodeados de influências que tendem a seduzir ou desanimar os seguidores de Cristo. Disse o Salvador: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Precisamos falar do poder de Cristo. Somos totalmente incapazes de nos salvarmos das garras de Satanás, mas Deus indicou um meio de escape. O Filho do Altíssimo tem força para lutar a batalha por nós e por aquele que nos amou. Podemos sair mais que vencedores. Então devemos nos apegar a Cristo, mesmo que a situação esteja difícil nesse mundo. Devemos então tirar o nosso foco das dificuldades, do poder de Satanás e olharmos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O terceiro tópico também nos fala que somente seremos vitoriosos se buscarmos o conhecimento de Deus constantemente, de forma sincera. Estamos nós buscando
o conhecimento de Deus mais e mais? Estou eu estudando Sua palavra todos os dias? Estamos estudando Sua palavra, a Bíblia Sagrada? Estamos nos alimentando espiritualmente? Precisamos refletir, irmãos, pois a vitória espiritual se relaciona diretamente com o conhecimento e o relacionamento que temos com Deus, com Jesus. Provérbios 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Provérbios 15, verso 14. O coração entendido buscará o conhecimento. O conhecimento de Deus é a base de toda verdadeira educação e de todo verdadeiro serviço. É a única garantia real contra a tentação. Só isso pode nos tornar semelhantes a Deus em caráter. Esse é o conhecimento necessário para todos os que estão trabalhando para a elevação de seus semelhantes, transformação de caráter, pureza de vida, eficiência no serviço, adesão a princípios corretos. Tudo depende de um conhecimento adequado de Deus. Esse conhecimento é a preparação essencial tanto para esta vida quanto para a vida futura. Devemos ter cuidado, então, com apenas um conhecimento superficial de Deus, mas devemos ter um conhecimento profundo, desenvolvendo com Deus dia a dia um íntimo relacionamento. O quarto tópico, grandíssimas e preciosas promessas. O quarto tópico vem nos falando algo muito importante, baseado em 2 Pedro 1, verso 4. Muitas vezes podemos estar subestimando as grandes e preciosas promessas de Deus para a nossa vida. As promessas de Deus, por exemplo, a promessa de salvação, a promessa de santificação, a promessa de justificação, a promessa de sermos participantes da natureza divina, de salvação eterna. Muitas vezes nós não estamos dando o devido valor para as promessas que Deus fez para a nossa vida. Não devemos então subestimar, não devemos desvalorizar as promessas que Deus nos fez, mas devemos voltar a nossa vida então para o Senhor. Muitas vezes nós não temos valorizado as promessas do Senhor para a nossa vida, porque temos nos acomodado à vida no pecado. Mas precisamos então nos voltar rapidamente ao Senhor. Se quisermos escapar de uma experiência doentia, devemos começar com sinceridade, sem demora, a trabalhar pela nossa salvação com temor e tremor. Existem muitos que não dão provas reais de obediência aos votos do batismo. A formalidade, a ambição mundana, o orgulho e o amor ao eu lhes esfria o zelo. Vez ou outra os sentimentos se agitam, mas não caem sobre a rocha que é Cristo Jesus. Eles não se achegam a Deus com o coração quebrantado pelo arrependimento, confessando as faltas. Aqueles que experimentam a obra da verdadeira conversão na alma revelarão o fruto do Espírito na vida. O terceiro tópico ainda nos fala que quando compreendemos e aceitamos as promessas de Deus para as nossas vidas, uma mudança ocorrerá, uma transformação de vida. Romanos 3:31, Romanos 8:14, uma transformação de vida. Seremos obedientes à lei de Deus pela graça de Cristo Jesus. Andaremos em pureza e santidade. Deixaremos a vida de pecado. Seremos guiados pelo Espírito Santo e teremos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Tudo isso quando nós compreendemos de fato essas promessas e aceitamos essas promessas, as promessas do Senhor Deus para as nossas vidas. O quinto tópico, surpreendentemente diferenciados. O quinto tópico vem nos falando qual é a vontade de Deus para cada ser humano. E a vontade de Deus para o ser humano é a sua santificação, é que o ser humano seja obediente à sua lei. A santificação é a vontade de Deus para cada ser humano. A santificação, a sua salvação, pois sem a santificação ninguém verá Deus.
A santificação exige, então, a separação do mundo e de seus prazeres, né? E Deus promete estar junto daqueles que são fiéis aos seus mandamentos. João 17:17, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Salmos 119, 151. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Deus afirma claramente que exige nossa perfeição. Pelo fato de exigir isso de nós, tomou providências para que sejamos participantes da natureza divina. Somente assim podemos alcançar o sucesso em nosso esforço pela vida eterna. É Cristo quem nos dá o poder. Deus, então, nos exige perfeição dentro da nossa esfera, mas tudo isso é com a graça de Cristo, porque é em Cristo que nós podemos vencer, porque é em Cristo é que encontramos o poder. Aprendemos ainda aqui no quinto tópico o chamado de Deus para cada um de nós. Hoje o chamado de Deus para cada um de nós é um chamado para a purificação e para a santificação. Ele nos chama para sermos seu povo peculiar, seu povo separado. Nos chama para nos afastarmos do mal, do pecado, daquilo que é imundo. Nos chama para sermos seus filhos verdadeiramente. 2 Coríntios 6, 15 a 18. 2 Coríntios 7, verso 1. Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O Criador do universo se dirige a você como um pai afetuoso. Se você se afastar das afeições mundanas e permanecer livre dessa influência contaminante, escapando da corrupção que pela concupiscência há no mundo, então Deus será o seu pai. Ele o adota em sua família e você será seu herdeiro. Em vez do mundo, ele lhe concederá uma vida de obediência, o reino debaixo de todo o céu, e lhe dará um peso eterno de glória e uma vida que é tão duradoura quanto a eternidade. Que Deus nos ajude para compreendermos a sua palavra, que o Espírito Santo nos dê sabedoria, que a graça do Senhor esteja conosco hoje e sempre, é o nosso desejo e a nossa oração.